Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos resolver o último problema antes de entrarmos em quantização de carga. Eu gostaria de agradecer muito a audiência de vocês, os comentários e, se gostarem desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like. E acima de tudo, se inscrevam no canal. Faz toda a diferença para a gente, é um grande estímulo para continuarmos produzindo o melhor conteúdo para vocês. Além disso, eu sugiro que vocês ativem o sininho. Dessa forma, conforme postarmos vídeos novos, vocês saberão em primeira mão. Tudo bem? Vamos ao enunciado então. Na figura, as partículas 1 e 2 de carga Q1 igual Q2 igual mais 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb estão sobre o eixo Y, a uma distância d igual 17 centímetros da origem. A partícula 3 de carga Q3 igual mais 6,4 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb é deslocada ao longo do eixo X, de x igual 0 até x igual 5 metros. Para que valores de x, o módulo da força eletrostática exercida pelas partículas 1 e 2 sobre a partícula 3 é, item A, mínimo, item B, máximo. Quais os valores, item C, mínimo e item D, máximo do módulo? Nesse problema, nós temos três partículas, a partícula 1, a partícula 2 e a partícula 3. A partícula 1 e 2 são simétricas em relação ao eixo X. A partícula 3 se desloca ao longo do eixo X partindo da origem, ou seja, do zero. O que nós podemos inferir da simetria do problema? Podemos inferir que a partícula 2 aplica uma força em Q3, repulsiva. Essa força repulsiva possui uma projeção em X e possui uma projeção em Y. Podemos afirmar a mesma coisa com relação à força que a partícula 1 aplica em 3. É repulsiva e também produz uma projeção em Y e outra projeção em X. O que acontece é, as projeções em Y das duas forças se cancelam. Dessa forma, no problema, as únicas projeções que produzem algum efeito na partícula 3 são as projeções em X. Vamos responder primeiramente ao item A e ao item C, porque podemos inferir as respostas de maneira mais rápida para estes itens. Bem, o item A nos pede o valor de X para o qual o módulo da força em Q3 seja mínimo. Dessa forma, o que nós sabemos? Sabemos que a partícula 1 e a partícula 2 são simétricas em relação ao eixo X. Vamos imaginar que a partícula 3 esteja na origem do plano cartesiano. Dessa forma, como todas as cargas possuem o mesmo sinal, a partícula 1 repelirá a partícula 3, de cima para baixo. A partícula 2 repelirá a partícula 3 de baixo para cima. A partícula 1 e a partícula 2, além de possuírem a mesma carga, guardam a mesma distância de Q3. Desta forma, o módulo da força que Q2 aplica em Q3 é exatamente igual ao módulo da força que Q1 aplica em Q3. A única diferença é que os vetores possuem sentidos contrários. Como possuem o mesmo módulo e sentidos contrários, se anulam. Logo, quando a partícula 3 está na origem do plano cartesiano, a força resultante sobre Q3 é exatamente zero. Antes de produzirmos uma resposta definitiva para o item A, vamos fazer uma breve análise. Quando x igual 0 para a partícula 3, a força resultante na partícula 3 vale 0. No entanto, vamos deslocar a partícula 3 ao longo do eixo X. Vamos imaginar que agora a partícula 3 está aqui. Q2 aplicará uma força repulsiva em Q3. Q1 aplicará uma força
repulsiva em Q3. Estas duas forças possuem projeções tanto em Y quanto em X. Vamos fazer um esboço aqui. Essa força produz esta projeção em Y. Esta força produz esta projeção em Y. A simetria do problema nos permite convencionar que esta força cancela esta força. As duas forças também possuem projeções em X. Vamos fazer um esboço. A projeção desta força em X é este vetor, e a projeção desta força em X é este vetor. Como nós fizemos a decomposição destes dois vetores em suas componentes, podemos descartar os vetores iniciais. Quando descartamos os vetores iniciais, nos interessam apenas as suas componentes. Estas duas componentes em Y se cancelaram. Restaram apenas duas componentes em X. Notem que elas possuem sentido da esquerda para a direita e mesmo módulo. Portanto, elas se somam e produzem necessariamente uma força na partícula 3 diferente de zero. Para x imediatamente superior a zero, teremos projeções em x. Isso ocorrerá ao longo do eixo x. Dessa forma, podemos inferir com certeza absoluta que a força mínima na partícula 3 vale zero e ela se dá quando a abscissa x vale zero. Então temos uma resposta para o item A. X igual zero. Consequentemente, podemos produzir uma resposta para o item C. Se em x a força é mínima e se essa força mínima vale zero, o módulo da força que satisfaz o item C é força resultante na partícula 3 igual zero. O item B nos pede o módulo da força máxima, a qual estará submetida a partícula 3 entre x igual a zero e x igual a 5 metros. Para podermos descobrir este valor, precisamos ter uma equação em mãos. Para valores de x maiores do que zero, nós temos que a força resultante na partícula 3 é a somatória destas duas projeções aqui. O que nós temos certeza pela simetria do problema? Temos certeza que a projeção de cima é exatamente igual à projeção de baixo. Dessa forma, podemos dizer que a força resultante na partícula 3 é igual a 2 vezes a projeção de cima, por exemplo. Como vai ficar na nossa equação, então? O módulo da força resultante na partícula 3 será igual a 2 vezes a projeção em x de F23, por exemplo. Então, 2 vezes o módulo da projeção de F23 em x. Vamos reescrever esta equação. Força resultante na partícula 3 é igual a 2 vezes o módulo da força 23 vezes o cosseno de θ. Θ é o ângulo formado entre o vetor inicial e sua projeção em x. Para mais informações sobre projeções de vetores, eu vou deixar um link de uma aula nossa na descrição desse vídeo. Bom, vamos reescrever esta equação aqui. Força resultante na partícula 3 é igual a 2 vezes o módulo da força 23. A força 23 é trocada entre as partículas 2 e 3. O módulo da força 23 é descoberto por meio da lei de Coulomb, que é constante eletrostática vezes a carga da segunda partícula vezes a carga da terceira partícula. Isso tudo dividido pelo quadrado da distância entre as cargas. Primeiramente, qual é a distância entre as cargas? Vamos chamar essa distância de R. R é esta linha tracejada aqui, que une Q2 a Q3. Eu sei que aqui eu tenho um ângulo θ,
porque eu chamei assim. Aqui eu tenho um outro ângulo. Este ângulo e este ângulo são opostos pelo vértice. Dessa forma, eu tenho certeza que este ângulo aqui vale θ também. Se este ângulo vale θ, eu posso descobrir o valor de R. Neste caso, eu vou utilizar a relação seno. Seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O meu cateto oposto vale D. D vale 17 vezes 10 elevado a menos 2 metros. No entanto, por enquanto, eu vou trabalhar apenas com a letra. Seno de θ é igual ao cateto oposto, que vale D, sobre a hipotenusa, que é a distância entre as cargas, e vale R. Eu posso isolar R. R está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Seno de θ que está multiplicando, passo para cá dividindo. Então, a distância entre as cargas, na verdade, é igual a D sobre seno de θ. Este valor aqui, eu vou colocar na equação e, para respeitar a lei de Coulomb, precisará estar ao quadrado. Temos aqui, então, a distância entre as cargas ao quadrado. Este fator aqui, ele é correspondente na equação a F23, que é o módulo da força trocada entre a partícula 2 e 3. Para respeitarmos a equação de cima, precisamos multiplicar tudo isso aqui pelo cosseno de θ. Anotem esta equação no caderno, porque como eu tenho pouco espaço, vou apagar a lousa, vou reescrever esta equação, no entanto, vou substituir K, Q2, Q3 e D por valores numéricos. Galera, temos aqui na lousa, então, a equação. 9 vezes 10 elevado a 9 é a constante eletrostática. 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 é a carga de Q2. 6,4 vezes 10 elevado a menos 19 é a carga de Q3. E aqui embaixo, nós temos D sobre seno de θ ao quadrado. Faltou multiplicar isso aqui tudo pelo cosseno de θ. O que nós vamos fazer agora? Este valor aqui, do denominador, vamos substituir por um valor mais apropriado. 17 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, quanto que dá? 17 vezes 17, 289. 10 elevado a menos 2 ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 4, sobre seno ao quadrado de θ. Vou apagar esse denominador aqui, substituindo por esse aqui. Agora temos uma divisão de frações. A fração de cima possui denominador igual a 1. Este 1 está escondido, mas existe. Como que nós podemos reescrever a força resultante na partícula 3? Ora, como temos uma divisão de frações, vamos manter a primeira fração posicionada da forma como está e multiplicar pelo inverso da segunda. Temos que a força resultante na partícula 3 é igual a 2 vezes 9, 18. 18 vezes 3,2 vezes 6,4. 368,64. Temos agora produto de potências de mesma base. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 19 vezes 10 elevado a menos 19. Então, vamos manter a base e somar os expoentes. 9, tiro 19, continuo devendo 10. Menos 10, menos 19, menos 29. Então, a fração de cima nós vamos manter e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Seno ao quadrado de θ passa para cima e 289 vezes 10 elevado a menos 4 para baixo. Vezes o cosseno de θ. Vamos simplificar essa equação aqui. Força resultante na partícula 3 é igual a 368,64 dividido por 289. Aproximadamente 1,275. Podemos fazer o seguinte agora. 10 elevado a menos 29 dividido por 10 elevado a menos 4.
Então, eu tenho divisão de potências de mesma base. Conservo a base e subtraio os expoentes. Menos 29 menos menos 4 é igual a menos 29 mais 4. Então, vai ficar elevado a menos 25 vezes seno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ. Galera, temos aqui na lousa a função que alcançamos. A força resultante na partícula 3 é igual a 1,275 vezes 10 elevado a menos 25 vezes o seno ao quadrado de θ vezes o cosseno de θ. Nesse momento, eu gostaria de discutir com vocês o que acontece graficamente com a força resultante na partícula 3. Dessa forma, aqui na lousa nós temos um plano cartesiano, onde o eixo das ordenadas exprime a força resultante na partícula 3 em função de x. A princípio, parece incoerente. Por quê? Porque a função que alcançamos é expressa em termos de θ. E nós temos um gráfico aqui expresso em termos de x. Galera, para estudarmos graficamente o comportamento da força resultante na partícula 3, é melhor este tipo de gráfico da força resultante na partícula em função de x. Dessa forma, quando eu terminar a explicação, eu vou explicar como, a partir desta função, encontrar uma função expressa em termos de x. No momento, eu gostaria apenas que vocês compreendessem o comportamento gráfico da força resultante. Não se esqueçam, nós temos a partícula 1, a partícula 2 e a partícula 3. A partícula 1 também interage com a partícula 3. Há a formação de um vetor diagonal aqui também. Este vetor e este vetor aqui possuem projeções tanto em y quanto projeções em x. As projeções em y se cancelam. Dessa forma, a força resultante na partícula 3 é a somatória das duas projeções no eixo x. Eu gostaria que vocês, por um momento apenas, aceitassem que há interação apenas entre as partículas 2 e 3. Por que isso? Apenas para ficar mais fácil o estudo do gráfico. A partícula 3 pode se movimentar ao longo do eixo x. Conforme ela caminha ao longo do eixo x, o vetor referente à interação entre as duas partículas inclina cada vez mais. No entanto, esta inclinação gradativamente nos indica um ângulo menor. Conforme a inclinação, o ângulo vai diminuindo. Dessa forma, é evidente que a projeção do vetor no eixo x tende a aumentar. Como já vimos, a força resultante na partícula 3 é zero na origem do plano cartesiano. Conforme a partícula 3 caminha no eixo x e este vetor inclina, temos uma projeção cada vez maior. Desta forma, isto significa que a força resultante na partícula 3 vai aumentando, 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 até atingir um ponto de máximo. Nesse momento, precisamos nos lembrar da lei de Coulomb. A interação entre as cargas cai com o quadrado da distância. O que isso significa? Significa que, conforme a partícula 3 se desloca ao longo do eixo x, a distância entre a partícula 2 e a partícula 3, obviamente, aumenta. Logo, a interação diminui. O que significa a interação diminuir? O comprimento deste vetor vai diminuindo. Mesmo que ele esteja inclinando cada vez mais, como o comprimento dele está diminuindo, a partir de um determinado ponto, ao invés da projeção em x continuar crescendo, ela começa então a diminuir. Logo, a força resultante na partícula 3 começa a cair, 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 cair e vai caindo. No entanto, temos a formação de uma assíntota aqui. Por quê?
a força vai cair, no entanto, nunca vai atingir o eixo x. Por quê? Por mais longe que a partícula 3 esteja, sempre haverá uma inclinação, por menor que seja, e esse fato comprova que, por menor que seja a inclinação, teremos uma projeção, mesmo que pequena, no eixo x. Galera, por que essa análise gráfica torna-se válida? Pela seguinte razão. Temos um ponto de máximo na função. Dessa forma, deve existir um x no qual a força resultante na partícula 3 é máxima. Temos esta função aqui, da força resultante na partícula 3 em função de θ. Logo, a derivada desta função, sendo nula, nos indicará um ponto de máximo. Dessa forma, descobriremos o θ, ou seja, o ângulo para o qual a força resultante na partícula 3 é máxima. Resumindo, conhecendo o valor de θ para o qual FR3 é máximo, descobriremos, obviamente, o valor da força máxima, resolvendo o item D de dado. Posteriormente, com este valor de θ, poderemos descobrir o valor de x para o qual a força é máxima. Galera, na descrição do vídeo, eu deixarei um link para um outro vídeo do canal Assim Facilita, que explica mais detalhadamente este conceito da derivada nula para a resolução de problemas físicos. Antes de prosseguirmos e derivarmos esta função aqui, eu gostaria de fazer duas observações. A primeira, daqui em diante, porque eu tenho pouco espaço aqui na lousa, esse fator aqui eu vou chamar de A. A segunda observação que eu vou fazer é a seguinte, para os mais curiosos agora. A função que exprime a força resultante na partícula 3 em termos de x está expressa aqui na lousa. Como eu posso construir este gráfico aqui se a equação que eu tenho expressa a força resultante na partícula 3 em termos de θ? Ora, de alguma maneira eu preciso introduzir este x nesta função aqui. De alguma forma, o x vai ser introduzido no lugar onde está o θ. Como? Tenho θ aqui e tenho θ aqui. Como eu posso substituir θ por x? Utilizando a função arco tangente. Então, onde tem θ, eu vou colocar arco, cuja tangente vale... Ora, qual que é a tangente de θ? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto vale o cateto oposto? 17 centímetros ou 0,17 metros. Então, arco cuja tangente vale 0,17 sobre o cateto adjacente, que é o próprio x. Dessa forma, se eu quiser construir este gráfico aqui em termos de x, a função que eu vou utilizar é força resultante na partícula 3 é igual a 1,275 vezes 10 elevado a menos 25 vezes o seno ao quadrado do arco cuja tangente vale 0,17 sobre x vezes o cosseno do arco cuja tangente vale 0,17 sobre x. Temos a equação que descreve a força resultante na partícula 3 em função de θ. Sabemos que, quando a derivada desta função for nula, teremos um ponto de máximo. Como obteremos a derivada desta função? Através dessa equação aqui. A derivada da força resultante na partícula 3 é igual a U' mais UV'. Vamos dar nomes agora. A vezes seno ao quadrado de θ será U. Cosseno de θ será V. Dessa forma, a derivada da força resultante na partícula 3 é igual a U', ou seja, derivada de U, vamos utilizar a regra da cadeia. Vamos tombar o 2, fica 2 vezes A vezes o seno de θ, vezes a derivada do que está dentro, no caso, seno de θ. Derivada de seno de θ
é cosseno de θ? Então temos o linha vezes V. Quem é V? Cosseno de θ? Mais U. Quem que é U? A vezes seno ao quadrado de θ. Vezes V'. V é cosseno de θ. Derivada de V é menos seno de θ. Então é tudo isso aqui vezes menos seno de θ. Vamos melhorar isso aqui. FR3' é igual 2 vezes A vezes seno de θ vezes cosseno de θ vezes cosseno de θ, cosseno ao quadrado de θ, mais o menos dá menos. Então, na verdade, eu não tenho mais aqui, eu tenho menos. Eu tenho uma multiplicação, mais com menos dá menos. A seno ao quadrado de θ vezes seno de θ, A vezes seno ao cubo de θ. Sabemos que a derivada da função vale zero no ponto de máximo. Dessa forma, vamos considerar que tudo isso aqui vale zero. Então, eu vou apagar FR3' e FR3' é igual a zero. Então, tudo isso daqui é igual a zero. O que eu posso fazer agora? Menos A vezes seno ao cubo de θ, eu posso passar para o outro lado com o sinal oposto. Como vai ficar? 2A vezes seno de θ vezes cosseno ao quadrado de θ é igual. Isso passa para o outro lado com o sinal trocado. A vezes seno ao cubo de θ. Temos um fator A aqui e outro fator A aqui. Então vamos cortar A com A. Seno de θ está multiplicando. Posso passar para o outro lado dividindo. Seno ao cubo de θ dividido por seno de θ é igual a seno ao quadrado de θ. Logo, 2 vezes cosseno ao quadrado de θ é igual a seno ao quadrado de θ. Reforçando, seno ao cubo de θ dividido por seno de θ, seno ao quadrado de θ. O que nós podemos fazer agora? 2 é igual a seno ao quadrado de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ estava multiplicando, vou passar dividindo. 2 é igual a seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Essa relação aqui, seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ, é igual a tangente ao quadrado de θ. Dessa forma, concluímos que tangente ao quadrado de θ é igual a 2. Nesse momento, eu vou pegar essa função aqui, que descreve a força resultante na partícula 3 em função de θ, e vou deixá-la evidenciada aqui nessa lousa. E vamos continuar a discussão sobre esta equação aqui que nós encontramos. Tangente ao quadrado de θ é igual a 2. Isso implica que eu tenho um quadrado aqui. Ele pode passar para o outro lado na forma de raiz. Tangente de θ é igual a raiz de 2. Tangente de θ é igual a... Vejamos. Raiz de 2 vale aproximadamente 1,41. Vamos descobrir o arco cuja tangente vale 1,41. Então, arco cuja tangente vale 1,41 é igual a aproximadamente 54,7 graus. O item D de dado nos perguntou a força máxima
aplicada na partícula 3. A força máxima aplicada na partícula 3 ocorre quando θ vale 54,7 graus. Dessa forma, com esta equação, podemos descobrir o módulo da força máxima e responder ao item. Logo, FR3 máxima é igual a A, que vale 1,275 vezes 10 elevado a menos 25, 1,275 vezes 10 elevado a menos 25, vezes seno ao quadrado de θ. Θ vale 54,7 graus. Então, seno ao quadrado de θ vale 0,666 vezes cosseno de θ. 0,58. FR3 máxima é igual a 1,275 vezes 0,666 vezes 0,58. Aproximadamente 0,49 vezes 10 elevado a menos 25. Vamos escrever este valor em notação científica. 0,49 vezes 10 elevado a menos 25. O que eu faço? 0,49 vou multiplicar por 10. 4,9. Como eu multipliquei por 10, eu vou dividir por 10 para manter a igualdade. Dividir por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 1. Eu já tinha 10 elevado a menos 25. Logo, eu tenho como resposta final 4,9 vezes produto de potências de mesma base, conservo a base e somo os expoentes. Menos 1, menos 25, menos 26. Unidade, newtons. Dessa forma, este valor, 4,9 vezes 10 elevado a menos 26 newtons, é o módulo da força máxima se eu desloco a partícula Q3 de 0 até 5 metros. Para finalizar, vamos responder ao item B de bola do enunciado. O item B de bola deseja saber qual é o valor de x quando a partícula Q3 está submetida à força máxima. Bem, sabemos que aqui temos θ. E sabemos quanto vale θ. Descobrimos que θ é igual a 54,7 graus aproximadamente. Dessa forma, podemos descobrir pela tangente. Tangente de θ é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Logo, D sobre x. O valor de D é conhecido. D vale 17 vezes 10 elevado a menos 2 metros. 17 vezes 10 elevado a menos 2. Isso sobre x. A tangente de θ é conhecida. Tangente de 54,7 é igual a aproximadamente 1,41. Então, 1,41 é igual a 17 vezes 10 elevado a menos 2 sobre x. Isso implica que, vamos isolar x. X está dividindo, passo para cá multiplicando. Esse que está multiplicando, passo dividindo. X é igual a 17 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 1,41. X é igual a 17 dividido por 1,41, aproximadamente 12. 12 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Vamos transformar isso aqui para centímetros? X aproximadamente. Do maior para o menor, basta multiplicar. Multiplicar por quanto? Por 100. 12 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a 2 é igual a 12.
12 centímetros. Dessa forma, quando a partícula 3 está submetida à força máxima, x vale exatamente, ou melhor, aproximadamente 12 centímetros. Galera, finalmente terminamos mais um problema. Esse aqui realmente deu trabalho, fez jus a ser o último deste item que nós estamos estudando. A partir dos próximos problemas, estaremos resolvendo sobre quantização de carga. Eu agradeço a paciência e a atenção de vocês, e se gostaram do vídeo, se ajudou, dá uma força pra gente, isso estimula o canal. Dá um like, deixe comentários, deixe sugestões, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho para receber as próximas resoluções do canal Assim Facilita. Tudo bem? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.